Amém? O amenzinho fraco. Irmãos, os presbíteros estão aí, mas presbiteriano pode falar amém, viu? Não tem problema não. Vou dar mais uma chance. Vamos cumprimentar de novo, né? Quero saudar aos irmãos presentes na casa do Senhor nesta noite, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Aí. Muito melhor, né? Gostoso. Gostoso para quem fala, gostoso para quem ouve, né? Um amém desse é sinal, seja bem-vindo, né? Na casa do Senhor, não é verdade? Estava lembrando quando o irmão comentou que quando veio aqui, era aqui atrás. Eu também. Quando comecei a vir aqui, era aqui atrás. O pessoal, a entrada era por ali, era só o salãozinho aqui. Para a gente poder ficar, dependendo do dia, os irmãos que eram da casa ficavam mais do lado de fora para permitir que os visitantes ficassem do lado de dentro. E quantas vezes aqui não tinha ainda este salão de culto, era como se fosse uma garagem, né? Com uma cobertura, uma garagem, cobertura. E nos aniversários da igreja eu vim aqui, era acompanhado naquela época por um quarteto também, meu genro cantava no quarteto, e eles punham a cadeira, tudo aqui fora, punham uns plásticos para poder isolar um pouquinho da vizinhança, era um culto ao ar livre, era uma bênção. E igual disse nosso irmão Mendes, me chamaram mais, irmão. Depois eu converso com o senhor, nós fizemos alguma coisa, acho. Que o senhor veio no mesmo dia que eu, né? Gente, é uma alegria, mas acima de tudo, é uma grande responsabilidade. É um privilégio, mas também responsabilidade. Estarmos aqui com a incumbência de falar das coisas do Senhor, enche o nosso coração de alegria, mas ao mesmo tempo nos traz aquele peso da responsabilidade em sermos o porta-voz da palavra do Senhor. Eu me recordo que quando eu vim aqui naquela ocasião, não sei se o pessoal conhece, lembra? Eu cantava um hino. O pessoal conhece, não? Hã? Como é que é? Ah, eles lembram ainda, viu? Irmãos, hoje eu só vou cantar se vocês pedirem, porque hoje tem espião aqui, viu? Se nós cantarmos hoje, a próxima reunião do conselho eu sou chamado. Ô Tomás, vamos ver se a gente consegue? É? Vamos ver se vocês lembram, porque os daqui sabem, os de fora não sabem não. Mas é um hineto rápido. Ele é maior, mas nós cantamos só um pequeno trecho. E é só assim, ó. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Só isso. Só isso. Ela é mais do que isso. Nós vamos nos ater a este ponto só. Vamos ver, aqueles que conhecem aí, vai me ajudar. Né? Porque se depender só de mim, nós estamos perdidos. Precisa dar deixa, hein? Aí, ó. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Fácil, né? Vamos ficar em pé, então?
Que aí nós vamos soltar o diafragma aí, né? Vamos cantar firme agora. Vamos lá? Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Agora vamos fazer o seguinte, vai cantar só esse lado e depois só esse aqui. Como esse lado está maior, eu vou ajudar aqui. Como se servisse para alguma coisa, eu vou ajudar aqui. Tá bom? Primeiro só esse lado, depois só esse. Vamos ver quem vai cantar mais alto. Vou tomar nota. Vamos lá, ó. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória! Aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Agora aqui, a turma foi bem, hein? Agora aqui, hein? Vamos lá? Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Empatou. Eu vi que empatou. Está aqui. Eu tenho um equipamento aqui, empatou. Todo mundo agora junto, para acabar a última vez? Vamos lá? Porque a próxima vez que eu voltar, vocês não têm desculpa dizer que não conhecem, hein? Então vamos lá? Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Igreja sempre caminhando, meus irmãos? Amém? Amém, amém, irmãos. Podem sentar-se. Thomas, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Para a nossa meditação na palavra, vamos ler apenas o versículo 16. Eu convido os irmãos para que nós leiamos juntos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Depois do Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Creio que este é um dos versículos que nós conhecemos de cor, né? Então,
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, irmãos? Pai, nós, ao considerarmos este verso da Tua palavra, que tanto fala ao nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, que nós possamos retirar ensinamentos que saltem para a vida eterna a cada um de nós. Nós possamos, ó Senhor, tendo a instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida, sermos instrumentalizados pelo Teu poder e pela Tua graça, para podermos falar em Teu nome nesta noite. Acompanha-nos, ó Deus, e assim o Teu povo aqui presente. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como está a sua vida espiritual? Como tem sido a sua experiência com Deus? Tem feito caminhar nos altos? Ou em muitos momentos, levado você para o vale, desanimado, desconsolado? Ela tem sido uma vida espiritual intensa no temor do Senhor? Ou está no piloto automático? É domingo, estou acostumado a ir, tenho que ir, não tenho para onde ir. Vem à igreja para adorar a Deus, ou vem para acompanhar alguém? Quem sabe que os pais obrigam você a vir. Quando está na igreja, o seu espírito está aqui, ou você está aqui e ele está vagando. E muitas vezes eu não sei onde ele está, mas certamente não aqui. Como é que anda o seu exercício na fé? Desanimado, fraco, desiludido, desesperançado, querendo desistir. Em algumas ocasiões, tentando trazer para você mesmo de que esse negócio de Deus é bom para todo mundo, mas para mim parece que não dá muito resultado, não. Outros ao nosso redor crescendo e nós lutando há anos. Acho que isso aqui não é para nós, não. A vida de um genuíno cristão, daquele que de fato tem seriedade no seu relacionamento com Deus, o texto de João 3,16 que nós acabamos de ler tem muito para falar conosco. Traz para dentro de nós um fortalecimento espiritual que muitas vezes nós não entendemos e não atemos para nós mesmos, porque nós não paramos para pensar na riqueza daquilo que o texto nos diz. Quantas vezes você parou seriamente para pensar nisso que nós acabamos de ler? O apóstolo João, diferentemente dos demais evangelistas, ele começa o seu evangelho atribuindo a Deus diretamente na divindade. Não é a mesma coisa com os demais. Mateus como homem, Marcos como rei, Lucas como servo. Mas João entra direto, mostrando a divindade de Jesus Cristo. No princípio era o verbo, diz ele no capítulo 1. O verbo era o Logos. Logos significa palavra.
A palavra aqui é aquela que era a palavra que estava lá no início, que tinha sentido de existir e que tinha a presença de Deus em tudo aquilo que aconteceu. E João diz que o Verbo estava com Deus. Mas era mais do que isso. O Verbo era Deus. Cristo estava lá. E Cristo era Deus. E o Evangelho de João, então, tem um propósito de mostrar para nós muito além do que muitas vezes nós enxergamos. Está querendo mostrar que antes de que todas as coisas fossem criadas, Cristo já estava lá, presente com Deus, gozando da companhia do Pai, de forma mais master, de forma grande, eloquente. Ele já era Deus, antes de Deus pensar em formar este mundo e a humanidade conforme ele escreveu. Ele diz, no princípio era o Verbo, antes de tudo. E ele afirma categoricamente, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João então diz que o Verbo fez-se carne, habitou entre nós, e nós vimos, nós daqueles que com ele habitavam naquela ocasião, e nós que temos hoje a palavra de Deus, como sendo um livro inspirado que traz para o nosso coração desafios da fé, também nós o vemos, cheio de graça e de verdade. Mas o interessante no Evangelho de João é que ele, à medida em que ele vai narrando também alguns relatos acontecidos ao longo do seu ministério. Aqui no capítulo 3 que nós lemos, nós vemos o relato do encontro de Jesus com Nicodemos. E no capítulo 4, logo a seguir, tem o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí nós vamos ver um contraste muito grande, gritante, realmente, entre essas duas pessoas. Nicodemos era um líder que tinha a vida toda certinha. Porque para fazer parte do Sinédrio, tinha que ter uma vida aos olhos dos fariseus exemplar. Ele era um judeu, fariseu, praticante dos ritos judaicos. Certamente alguém bem casado, porque não poderia fazer parte do Sinédrio. Era admirado pelo povo da época. Alguém que quando se via passando era alguém a ser seguido. Portanto, um homem de um caráter intocável. Mas no capítulo 4, João faz um relato completamente diferente. Ele vai falar não mais agora com um judeu, mas com um samaritano. Nós que conhecemos bem, sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam. Ao invés de um homem, ele se encontra com uma mulher. E sabemos também que conversar com uma mulher era algo difícil para se compreender no ato de alguém que se dizia mestre, principalmente. Ao invés de alguém religioso, como era Nicodemos, Jesus encontra-se com uma mulher que era completamente avessa às questões da religião. Ao invés de ser alguém que tinha uma família ajustada, como tinha Nicodemos, ele se encontra com uma mulher que estava com o 6º homem da sua vida. Já haviam passado 5, e esse com quem ela estava não era seu esposo. Portanto, ao invés de ser alguém seguido, como se visse a Nicodemos, era alguém a ser abominável, abominada. E o que me espanta, meus irmãos, que me impressiona nesses dois relatos, não é o fato de Cristo se achegar, mas é de perceber que para pessoas completamente diferentes, Jesus apresenta para eles a necessidade do mesmo Evangelho. Eu não sei ao lado de quem você está. Eu não sei se é alguém que você o classificaria melhor ou pior do que você. Mas uma coisa eu sei. Os dois precisam
do mesmo evangelho que Jesus Cristo apresentou para Nicodemos, que era um expoente religioso da época, e para aquela mulher que era abominável para as pessoas da época. Um precisava nascer da água e do Espírito, e o outro precisava beber daquela água que era o Senhor Jesus. Para chegarmos a este ponto do versículo 16 do capítulo 3, Jesus e Nicodemos tiveram uma conversa rabínica. Era uma conversa de mestre ali, não era uma conversa de qualquer um. Ao ponto de Jesus dizer, precisa nascer de novo. E Nicodemos, espera um pouquinho. Como assim nascer de novo? Será que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E evidentemente que Nicodemos, sendo um expoente religioso de Israel na época, ele não estava perguntando isso de forma literal. A pergunta dele era, será que depois de eu ser completamente ensinado no caminho correto dos judeus, ter assentado aos pés de um mestre, durante todo esse tempo, galgado o caminho que eu galguei, até fazer parte do sinédrio, será que eu tenho que abominar tudo isso, para que algo novo apareça para mim? E Jesus diz, não, Nicodemos, você entendeu completamente errado. Eu não estou falando das coisas que você tem que fazer, ou aquilo que você precisa ocupar. Eu estou dizendo que você precisa entender que quem está falando com você é quem pode te dar a vida eterna. Irmãos queridos, Nicodemos havia procurado a Jesus porque, sendo o homem conhecedor da lei como ele era, sabia que Jesus era alguém extraordinário. E o que ele queria saber é que ele reconhecia que ele precisava de um Salvador. E esperava que Jesus fosse esse que ia dar esta instrução para ele. E a vontade do meu coração é que todos nós que estamos aqui, e que coloca a sua vida nos caminhos do Senhor, tenha de fato esse desejo de querer se aproximar de Jesus, sabendo o que é que eu posso receber dele. Não é se aproximar de Jesus porque eu estou acostumado, porque eu venho sempre, porque meus pais me fazem vir, porque eu tenho obrigação, porque se eu não vou, minha mulher não vai. Não. Eu quero me aproximar de Jesus, porque eu preciso de um Salvador, e sem Ele, nós somos tão ou mais imprestáveis do que aquela mulher, que Jesus disse que ela precisava beber da água que Ele iria dar. Em meio à conversa com Nicodemos é que Jesus traz esta frase significativa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver qual é o significado disso. Vamos ver o que ele traz para nós. Que ensinamento nós podemos entender de uma única frase de Jesus Cristo, e que tem um compêndio espiritual fantástico, tão grande e necessário. E o primeiro que nós precisamos saber é, quem é o autor deste amor? Alguém amou. E ele diz, Deus. Tá bom. Tá bom. Quem é Deus? Se eu perguntasse para você, responde no teu coração. Quem é Deus? Notem, não estou perguntando quem é Deus para você. Que aí parece que a resposta fica muito mais simples. Eu estou querendo saber quem é Deus. Conhecer Deus, meus irmãos, que é o início dessa frase, é fundamental para o exercício da fé cristã. Deus, o autor deste amor, tem um amor que é completamente diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Um amor diferente de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, de um pai para um filho, de um filho para um pai,
de um irmão na fé, de um irmão consanguíneo, dos parentes próximos, dos irmãos da igreja, daqueles que eu considero, é muito diferente. O autor deste amor, ele não é limitado como eu sou e como vocês são. Ele é completo. Quando o nosso símbolo de fé, confissão de fé de Westminster, notem que quando nós fazemos nossa pública profissão de fé, é perguntado para nós, vocês prometem que vão amar a Sagrada Escritura e a nossa confissão de fé de Westminster, diz a história que quando ele estava sendo escrito, há uns 500 anos mais ou menos, os teólogos, pastores, aqueles mestres da lei que lá estavam, discutiam questões escatológicas, eclesiológicas, pneumatológicas, teológicas, coisas que a gente, às vezes, nem entende direito. Palavras difíceis sobre temas difíceis, que se nós pegarmos lá o nosso manual que traz para nós do catecismo de cada um de nós, no menor, no breve, ou até o próprio catecismo de Westminster, vocês vão ler e vão verificar que estas palavras complexas eles transformaram em algo simples, inteligíveis para nós normais. Mas diz a história que quando chegou no breve catecismo, na pergunta 4 e na pergunta 7 do catecismo maior, a pergunta é: quem é Deus? E aquilo que poderia parecer a pergunta mais simples que aqueles homens podiam responder, diz a história de que trouxe para eles ficaram completamente desconcertados. Ninguém respondia. Quem estava comandando esta reunião perguntou novamente: quem é Deus? Ninguém se atrevia a falar uma só palavra. 3 dias depois, quem é Deus? E ninguém dava ao menos um pontapé inicial para ver se na discussão com os demais que ali estavam saía esta explicação de quem é Deus que todo mundo queria. E eles iam passar para outra pergunta. Quando alguém pediu para um dos anciãos, decano daquele grupo, falou: irmão, nós vamos passar, mas eu gostaria que nós orássemos primeiro antes de passar. Diz a história que esse homem levantou-se, se colocou de pé de uma forma muito humilde e fez a seguinte oração: ó Deus, tu que és Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, tu que és verdade, bondade, majestade, poder, santidade e glória, nos ajuda, Senhor, a responder esta pergunta, porque nós não sabemos para onde ir. Reuniões assim sempre tem o ata, né, que faz o secretário, o escriba. E ele quis responder de novo. Ele falou: não, posso ler a oração? E a oração foi lida novamente. Se pegarmos o breve catecismo, pergunta número 4, quem é Deus? A resposta é: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ah, meus queridos irmãos, quando nós entendemos de fato quem é Deus, nós não podemos ter uma vida espiritual fraca, frágil no vale. Nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual, porque o Deus que nós conhecemos é tudo isto. Um Deus incompreensível, um Deus acima de todas as coisas. Há, inclusive, cristãos que pensam que comparam-se Deus
entre o Deus nosso com o Deus de tal lugar, para mostrar que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é único, incomparável. Nosso Deus é o grande Senhor acima de todas as coisas. É a esse Deus que servimos. E quando servimos Deus assim, não é possível um cristão meia boca. Não é possível um cristão com joelhos trôpegos, com ombros desconjuntados. Cristão tem que andar ereto, firme, não importa a circunstância, sabendo que ele é filho do grande Deus acima de todas as coisas. Quando eu sei quem é Deus, não cabe querer desistir da vida espiritual. Mas o texto continua. Nos amou de tal maneira. A intensidade deste amor, colocada nessa expressão, de tal maneira, precisa ser avaliado por nós. De tal maneira quer dizer, de uma forma inexplicável. De tal maneira significa tremendo. De tal maneira significa, eu não consigo definir em palavras. É isso que significa esse de tal maneira aqui. Meus irmãos, esse tipo de amor que Deus tem por cada um de nós é um amor radical e muitas vezes incompreensível. Porque assim, esse de tal maneira não dá para explicar. É desta maneira que Deus te ama. É desta maneira que Deus te acolhe. É desta maneira que Deus te chama. É desta maneira que Deus coloca você para caminhar no caminho da estrada da vida, onde todas as coisas poderão acontecer com você como com qualquer um. Mas você tem um braço forte, uma destra de companhia, um Deus que lhe ama, um Deus que não vai deixar você caminhar sozinho. Deus é assim. Tanto na forma como na intensidade, Ele nos ama de tal maneira. De tal maneira. E Pedro, meus queridos irmãos, teve que aprender isso a duras penas. Pedro teve que aprender isso da maneira mais difícil, quando ele achava que amava a Deus. Quando ele achava que entendia já das coisas espirituais, que ele já era um mestre também. Ele teve que ouvir da própria boca do Cristo que ele o negaria na mesma noite, 3 vezes. E Pedro, não, certamente, deve ter saído dali dizendo, eu nunca peguei meu mestre errando, mas dessa vez ele errou. Porque eu, 3 vezes, vou negar logo hoje? Não. E nós conhecemos a história, e um tempo depois, alguns dias depois, caminhando na praia, Pedro completamente cabisbaixo, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro compreendeu a fisgada no coração desta pergunta do Senhor. A troca de palavras que Pedro respondeu, já não era mais aquela palavra amor, que é ágape, que fala, eu sei o que eu estou respondendo, eu sei como que eu te conheço, eu sei o que eu posso fazer, eu tenho força para segui-lo da maneira que o Senhor espera. Mas ele responde agora com um amor filéu. Ele responde de forma diferente. Ele diz o seguinte, Senhor, tu sabes que eu tenho grande consideração pelo Senhor. Mas eu não amo como eu gostaria e o Senhor gostaria que eu amasse. Pedro usou essa palavra porque ele mostra que é um amor imperfeito. Filéu, um amor imperfeito. Ágape, um amor que não se coloca nada mais. Só Deus é capaz. E todo mundo imaginou que depois da pergunta e da resposta, Pedro ia ser massacrado. E Jesus olha para ele e fala sinceramente, a
partir do momento que ele teve esse reconhecimento, Deus olha e diz: agora, Pedro, você está pronto, sim, para me seguir. E mais do que isso, para pastorear as minhas ovelhas. Porque agora Pedro entende que não é mais a força dele que o impulsiona na vida cristã, mas é a total dependência do amor de Deus. O amor o amor que os pastores desta igreja, o amor que os oficiais, o amor que os pais, os cônjuges, os irmãos na fé, é real e verdadeiro, mas é limitado. Limitado nos nossos próprios pecados, nós não conseguimos amar assim, mas Deus não é assim. Porque Ele é infinito, seu amor é infinito. Porque Ele é eterno, seu amor é eterno. Porque Ele é imortal, o amor de Deus é imortal. Porque Ele é verdadeiro, o seu amor é verdade o tempo inteiro. Porque Ele sabe que Ele é alguém que pode fortalecer o povo que o segue. E um amor deste Deus, e um amor desta forma, de tal maneira, não pode fazer com que o cristão tenha uma vida limitada. Não pode fazer o cristão andar cabisbaixo. Não pode um cristão que segue este Deus glorioso pensar em desistir da vida cristã. Mas se fortalecer com esse Deus e com a intensidade desse amor. Quem é o objeto desse amor? Já vimos quem amou. Já vimos a intensidade desse amor. Mas Deus amou quem? Muitos compreendem que esse texto, Deus amou o mundo, é que Deus amou todos aqueles que já passaram e existiram no planeta Terra. Tem muita gente que pensa assim. Porque Deus amou o mundo, esse mundo para eles é tudo aquilo que já existiu. Tanto para trás como para frente. Mas não é assim. A palavra utilizada aqui é interessante, porque dos muitos significados da palavra mundo, há um que não existe no Evangelho de João. É o planeta Terra. Não tem. Esse mundo mais próximo no significado é cosmos, que se refere a toda a criação. Significa que Deus amou tudo aquilo que Ele fez. E aí a gente precisa voltar um pouquinho. Em Gênesis 1, tem lá a criação. Tem lá João dizendo, no princípio era o verbo. E Deus fazia, e à medida que Ele foi fazendo, Deus fazia o uso de uma expressão. E via que era bom. Ele contemplava o seu trabalho. Admirava aquilo que ele fazia. Ele gostava. Ele se deleitava na criação que ele estava formando. Deus falava e as coisas aconteciam. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja firmamento. E houve firmamento. Mas no meio do sexto dia, a forma, o jeito de Deus mudou. Diz o texto que Deus desceu da terra e de alguma coisa que ele já tinha criado, ele pega o pó e cria o homem. Quando ele disse haja luz, já existia luz. Ele criou o homem, mas esse homem era só um boneco. Ele não tinha vida em si mesmo ainda quando Deus terminou de criar este homem. E aí, o texto sagrado diz que Deus soprou na narina do homem e deixou em nós o próprio fôlego de Deus. Muitas vezes nós não paramos para pensar assim. Achamos que é um mágico.
coloca ali, bate na cartola, tira. Não, nós carregamos dentro de nós o sopro de vida de Deus. Nós carregamos dentro de nós o sopro de vida que o Senhor tinha e estabeleceu para nós, a ponto dele olhar e falar: é a minha imagem e a minha semelhança. Irmãos, nós não somos alguém qualquer. Nós somos imagem e semelhança desse Deus Altíssimo. E depois dele ter feito o homem e a mulher, aí ele se enche. E não diz mais que era bom. Deus diz que agora era muito bom. Ele se deleitava naquilo que ele fez. Mas se continuarmos lendo o capítulo 3, nós vamos ver a maior ruptura que essa história já viu. A serpente mais sagaz de todos os animais, sendo o tentador da criatura, fez com que tudo aquilo que Deus havia criado de uma maneira brilhante e perfeita fosse perdido por causa deste ato de rebeldia da humanidade que carrega dentro de cada um de nós até hoje. Todo o cosmos que Deus havia criado, tudo aquilo que era muito bom, tudo se perdeu por causa de um ato rebelde da criação divina. Mas Deus, de tal forma amava aquilo que ele tinha feito, de tal maneira ele amava o cosmos que ele estabeleceu para ele mesmo, que não perderia para Satanás aquilo que lhe pertencia por natureza e por criação. E ele, para isso, nem que tivesse que enviar e matar o seu próprio filho. Portanto, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque ele amou toda a criação. E como no Novo Testamento nós confirmamos isso? Alguns textos, mas vou ler um só. Em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Texto muito usado. Ele, Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, atenção, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, o cosmos, o mundo, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Deus amou o cosmos que deu seu Filho para resgatá-lo. É óbvio que ele tinha um plano diferente para mim, para vocês, como seres humanos, criado à imagem e semelhança dele. A terra, o mundo estão alquebrados, nós sabemos disso. Os animais morrem, as árvores ficam doentes, existem furacões, terremoto está aí todo o tempo, um descontrole completo do clima e de uma série de outras coisas. Essas desordens estão aí, mas não é por conta da própria natureza do cosmos, mas é por conta minha e sua. Porque o pecado lá dos nossos pais são carregados por nós até hoje, e nós somos responsáveis por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que criou o homem de forma diferente, e diferente deveria ser o resgate deste homem. Irmão, saber que Jesus veio para que nós não tenhamos desgaste mais na vida espiritual, tem que tirar de nós o desânimo. Não podemos andar cabisbaixo, um cristão que caminha e tropeça o tempo todo.
Nós precisamos sair disto, dessa murmuração, deste ostracismo, desta letargia, e ter certeza de que quem é aquele a quem eu devo a minha vida, quem é esse grande Deus, qual é a maneira com que Ele me ama, e eu sei que eu faço parte da sua criação, o sopro dele está dentro de mim, e Ele não vai me perder para Satanás. Para isso Deus entregou o seu Filho. E este é o que especial desta frase. Quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O Evangelho de João, como eu disse, inicia de lá. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No princípio, esta era a palavra absoluta. No princípio, esta palavra era divina. Entretanto, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito da voz de Deus, está se referindo à segunda pessoa da Trindade. Quando é Deus que fala nestas circunstâncias, é Cristo falando. Lembre-se, nada sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas existem 3 exceções, todas elas no Novo Testamento, que é Deus que fala. Não é Cristo, é Deus que fala. E Deus fala se referindo a quem? Ao seu Filho. Imputando a frase nele, mostrando o quanto ele era importante, mostrando o quanto ele de fato tinha consideração do Senhor em continuar levando à frente o plano de resgate do homem. A primeira é no batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. O segundo é quando ele está no monte da transfiguração. E Deus fala de novo, a voz que eu ouvi dali, a voz do Senhor. E ele diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo novamente. Mas ele segue, a ele ouvi. Este é o meu Filho amado, ele é a verdadeira voz. Este é o meu Filho amado. Não vão atrás de outras vozes que venham trazer para vocês alguma necessidade do coração. Vá atrás deste meu Filho que eu estou colocando no caminho de vocês. E o terceiro, quando ele está na entrada triunfal em Jerusalém, já preparado para caminhar para ir para o Calvário. Quando Cristo interpela o Pai, e ele diz, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Está lá em João 12. Esse Filho glorificado, porque eu já o glorifiquei, ele veio glorificado como o Filho de Deus, e haveria de ir para a cruz, haveria de morrer, ia ser sepultado, mas sairia do sepultamento, da sepultura, e teria a glorificação do Senhor novamente. Eu já o glorifiquei, é o meu Filho, não tem mais conversa sobre isso, mas vou glorificá-lo de novo, para que vocês entendam e compreendam e aceitem que ele ressurgindo, como a princípio Paulo disse aqui, que ele estava lá no início, e que lá ele está hoje. Cada um de nós que crê nesse Senhor como sendo enviado do Pai para a nossa redenção, vai também experimentar esta mesma delícia. Não cabe desânimo na vida do cristão. Não cabe um cristão relaxado. Não cabe um cristão que não caminha no caminho do Senhor corretamente. Não cabe para o cristão caminhar da forma que lhe é pedido pela palavra do Senhor. Endureça os joelhos. Mova os seus ombros. Meu Deus, é tudo isso que nós estamos vendo. Ele haveria de trazer o seu Filho amado de lá da eternidade, que sempre era um com ele. E por causa desse amor,
da forma com que Ele nos ama, de tal maneira que nós vamos ouvir daquela cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Isso só foi possível porque Ele ama pecador igual a mim, que Ele ama pecadores igual a nós. Amor assim tem que nos tirar das fraquezas, das angústias e da falta de fé. Mas esse homem criado, ele precisa de fé. Uma fé diferente. Dentro do que foi exposto, né, como nós somos obra-prima de Deus, onde Ele mesmo soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Deus traz para mim e para vocês um elemento fundamental para tudo isso. A fé é absolutamente necessária. A frase mais estranha para mim, quando nós nos aproximamos de um cristão e fala: como é que está a tua fé? Estranho para mim. Eu entendo. Essa frase não podia existir para cristão autêntico, genuíno. A fé dele deve estar levando ele sempre para o monte. Estou lá no alto. Como é que está a tua vida? Olha, está complicado. O joelho dói, o coração não está bem, unha encravada. E a fé, louvado seja o Senhor, que quando eu estiver na glória, não tem mais dor nenhuma. Está tudo renovado, tudo se faz novo. Vou poder louvar o tempo todo, na presença do Senhor, e vendo o meu Cristo face a face, como a palavra diz. Em meio a esse amor, meus irmãos, o Evangelho de João chama a mim e chama você para ter esta fé diferenciada. Independente de quem você é. Se você é um igual a Nicodemos, observado, um grau maior, todo mundo quer seguir, ou se você é igual àquela mulher que nós chamamos hoje por aqui como mulher da vida, ambos são chamados ao arrependimento pelo Senhor. Você é alvo desse Evangelho, dessa voz que clama todo o tempo por arrependimento. Sincero, real e verdadeiro. Porque a fé verdadeira, irmãos, não é simplesmente você conhecer Deus. Ah, não, conheço. Opa, vou na escola dominical. Tantos anos que eu estou na escola dominical, eu conheço Deus. A fé não é simplesmente conhecer as doutrinas. Conheço, Bíblia, Confissão de Fé do Westminster, conheço. Não é saber que Cristo morreu por mim. Eu creio que Cristo morreu por mim. Não é isso. A fé verdadeira tem aquela fé que você percebe e os demais percebem. Uma fé que transforma. Não é uma fé apenas na pronúncia, mas é uma fé na experiência. E a fé verdadeira é aquela que nos constrange, que nos impulsiona, que nos impele, que nos desafia, que nos mostra todo momento quando erramos e que precisamos voltar para o rumo. É aquela que faz com que você entenda que esse conhecimento apenas lógico e teológico sobre Cristo, a palavra de Deus diz que até os demônios sabem. Os demônios têm esse conhecimento, eles sabem. Minha fé não pode ser assim. Você está fiando a sua fé naquilo que você sabe sobre Deus, que você sabe sobre o Evangelho, que você conhece de Cristo. Você não está melhor do que os demônios nesta noite. Não são palavras: Senhor Deus, me salva. Não são palavras: Senhor, perdoa os meus pecados. Não é: Senhor, eu me arrependo. Não é um levantar de braços em algum momento, em meio ao culto, numa determinada circunstância do louvor.
ou de uma palavra diferente aos ouvidos. Não é simplesmente o que você vai fazer com aquela emoção que você sentiu, subindo um arrepio na espinha, que você fala, não, agora eu tenho, essa é a minha fé. Não, não é responder a um apelo. Deus quer você. É você. É sua vida. É sua alma. É o seu pensamento. É a sua afeição. É o seu casamento, é o seu dinheiro, é o seu dia a dia, é o seu trabalho, é aquilo que lá você desenvolve, é a sua disposição de querer seguir com os irmãos da fé na jornada espiritual. Tudo isso tem que ser para se voltar para Ele, porque Ele enviou o seu Filho para isso. Cristo não quer uma parte, meus irmãos, de cada um de nós. Ele quer cada um de nós por completo. Não um pedacinho, mas um todo. Porque Ele se deu por todo. Um completo. Porque Ele se entregou completamente naquela cruz. Porque Ele recebeu a ira de Deus. Porque Ele foi abandonado. Porque Deus descarregou a sua ira sobre ele. Sabe por quê, meus irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz de Cristo, queridos, é o cumprimento desta promessa de Jesus para Nicodemos, para a mulher samaritana e para cada um de nós. Nesta noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra foi exposta. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor reina sobre nós. Nós temos o único Deus que nos ama de tal maneira, de forma que toda a criação está envolvida. Mas Cristo veio para que da mesma forma com que a serpente de bronze foi erguida e quem olhava para aquela serpente de bronze, pela fé, a serpente real não fazia diferença porque já não tinha mais o poder do veneno. Cristo veio, foi levantado. Que a nossa fé que nos leva até Ele possa ser feita de tal forma que nós venhamos a crer que este Cristo, no sangue derramado, cuida de mim, cuida de cada um de nós, através da fé imensurável e incomparável que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa o teu povo aqui reunido nesta hora. Te agradecendo por esses irmãos, pela dedicação, pelo zelo, pelo esmero, como vem cuidando da tua obra aqui neste lugar. Permita ao Senhor nosso Deus que a caminhada, difícil, dura, muitas vezes não bem vista, possa ser retomada com joelhos eretos, ombros eretos, porque nós seguimos o único e verdadeiro Senhor. Essa é a oração que fazemos, ó Pai, e fazemos fiado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Amém.